Olá, internautas do Portal Webterra, dando continuidade à série de episódios do Webterra Podcast. Hoje aqui no estúdio comigo, o advogado Rafael. Rafael, tudo bem? Fala, Maurício, tudo bem? Se apresente pra gente então, por favor. Então, meu nome é Rafael, como você adiantou, sou advogado, sou professor, sou pós-graduado em Direito Público, Direito Previdenciário, estou concluindo o mestrado e pesquisando sobre tecnologia, uso de tecnologia no judiciário, uso da tecnologia no setor público em si. Importantíssimo, então, discutir esse tema. Muitas pessoas provavelmente vão se identificar sobre o tema que nós vamos falar hoje, que é sobre o uso de robôs no INSS. O Rafael vai esclarecer para a gente, então, aí algumas dúvidas, né? Primeiro, para quem não conhece, eu gostaria que você falasse o que é o INSS, né? Qual que é a função do INSS? Tá. O INSS ele é uma autarquia da União que ele cuida daqueles trabalhadores nativos, aqueles trabalhadores que não conseguem mais trabalhar ou que atingiram uma certa idade ou porque estão incapazes. E ele tem o objetivo de cuidar dos trabalhadores mesmo, de cuidar quando eles não conseguem mais trabalhar. O INSS ele é um instituto que teve, a sua primeira criação, na verdade, não foi o INSS, mas uma lei que tratou desses trabalhadores nativos lá em 1923, a Lei Eloy Chaves, e cuidou da situação daqueles trabalhadores que não conseguiam mais trabalhar. E aí, em 88, isso teve um avanço da legislação, mas em 88 nós inauguramos uma nova forma de seguridade social. Na verdade, a Previdência Social, ela se alicerça em um tripé, que é saúde, assistência social e a Previdência Social. Então, a partir disso, o INSS, ele nasce com esse objetivo de proteger mesmo. O que diz respeito à assistência social, o benefício de prestação continuada para aquelas pessoas mais vulneráveis, a previdência social, a seguridade social, aquela contribuição são os benefícios do INSS para aquelas pessoas que contribuem, e a saúde, aquele direito previsto lá no artigo 5º que todos nós já conhecemos. Explica então pra gente quem são essas pessoas que podem usufruir então do benefício do INSS. É só aquelas pessoas mais velhas ou como é que é? Tem alguma questão de doença? Explica pra gente essa questão só pra gente poder entender direitinho quem são esses usuários. Tá. O INSS tem vários benefícios e são critérios diferentes. Quem são as pessoas que utilizam desses benefícios? São as pessoas que contribuem para o INSS, chamados segurados. E nós temos várias formas de segurados. Nós temos o segurado empregado, que é o segurado obrigatório, aquela pessoa que ela não pode escolher se ela vai contribuir ou não, aquela pessoa que é CLT, que é assinada. Certo. Nós temos o segurado que contribui de maneira facultativa, que ele opta por recolher as contribuições previdenciárias. Nós temos os segurados especiais, que são aqueles que não precisam de contribuição, que é no caso dos trabalhadores rurais, dos pescadores, dos indígenas, enfim. São essas pessoas, na maioria das vezes, que contribuem para o INSS, e que estão com os seus deveres, vamos dizer assim, com seus deveres em dias do INSS, porque cada benefício, ele impõe um requisito. Algum requisito é temporal, no caso da idade, para aquelas pessoas que já atingiram a idade da aposentadoria, e de contribuição. E qual que é a idade da aposentadoria hoje? Aí a gente depende de cada aposentadoria. Se a gente fala em aposentadoria, por exemplo, para trabalhadores rurais, a idade é diferente do trabalhador urbano. Mas para trabalhadores rurais, a aposentadoria para mulher é 55 anos e 60 anos para homem. Aí tem outros tipos de aposentadoria, vai depender de qual regra, por exemplo, de transição que a pessoa vai entrar. Hoje, a aposentadoria, nós chegaremos à idade mínima para a mulher 62 anos e homem 65 anos. Os dois precisam ter no mínimo 15 anos de contribuição. Aí tem as aposentadorias especiais também, que tem a sua regra própria. Se for uma aposentadoria, por exemplo, por incapacidade permanente, conhecido como aposentadoria por invalidez, também tem um critério específico, depende de cada benefício. Certo, então quando a gente vai falar agora sobre a questão dos robôs, que é uma novidade aí do INSS,
a gente sabe que houve um grande problema, né, na instituição, que é a questão das filas, né, para poder deferir ou indeferir, né, os pedidos de aposentadoria. As pessoas fazem então um pedido, teve uma fila enorme, houve muita reclamação, então o INSS decidiu, vamos usar robôs, inteligência artificial. E aí veio muita reclamação de que vários pedidos começaram a ser indeferidos, né, ou seja, os robôs começaram a analisar a documentação, indeferindo daquelas pessoas que estão ali na fila esperando. Tem gente que necessita bastante, né, da aposentadoria, está ali naquela angústia. E o que acontece? Explica pra gente primeiro, então, o que é a inteligência artificial? Maurício, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de robôs, as pessoas elas criam um imaginário de uma máquina que se parece com o homem e que reproduz as inteligências ou que às vezes se volta com o homem. Isso por causa do nosso cenário, né? A gente tem muitos filmes fictícios que tratam o robô como isso, mas o robô é nada mais, nada menos que um programa de computador que simula a inteligência humana. Nós temos vários tipos de inteligência artificial. Nós temos a inteligência artificial supervisionada, que é aquela que é supervisionada por um ser humano. Nós temos a inteligência artificial que não é supervisionada. Então, os robôs, a inteligência artificial, essa capacidade que uma máquina tem, ou que seja, de um computador tem, de imitar a inteligência humana. Entendi. Aí, nesse caso, você pode falar pra gente, então, nessa questão da inteligência artificial, ela tem sido muito utilizada pelo setor público no Brasil? Sim. Olha, na verdade, a inteligência artificial, ela já é uma realidade no mundo jurídico e também no setor público. Nós aplicamos a inteligência artificial nas mais diversas áreas da nossa vida. E o setor público não é diferente. Nós temos já no judiciário, mais de 100% do judiciário utiliza isso dos tribunais superiores, utiliza a inteligência artificial. Nós temos o INSS, que através do reconhecimento facial utiliza a inteligência artificial. Nós temos vários setores que fazem uso desses robôs, né? E aí a gente tem lá no STJ uma inteligência artificial que filtra quais recursos vão ser julgados ou não. Então, nós temos várias iniciativas, como mandamos, várias iniciativas no Poder Judiciário que inaugura, né, essa utilização da inteligência artificial. Então, só para a gente poder explanar mais essa questão dos robôs, como a quantidade de pedidos ainda é grande, esses robôs eles estão fazendo aí todo esse processo, porém, para poder agilizar também, provavelmente muitas pessoas sabem, o INSS abriu um concurso, né? Inclusive, as provas acontecem no dia 27 de novembro, ao todo são 1.000 vagas. Só que essa quantidade de profissionais, ela ainda não é suficiente para a quantidade de pedidos que tem. Como que esses robôs, eles então atuam dentro do INSS? Só para as pessoas poderem entender qual é o real serviço que ele faz. É diferente do serviço que eu, por exemplo, se eu trabalhasse lá, praticasse, como que é? Como que você faz a comparação do robô para o humano dentro do INSS? A inteligência artificial, ela é alimentada. Então, existe ali vários dados. Como é que funciona a inteligência artificial? Eu mostro para ela o caminho, isso de maneira muito simplificada, e correndo o risco de ser simplório, mas eu mostro para ela o caminho, eu informo para ela dados, e ela me dá um resultado. Então, a inteligência artificial utilizada no INSS, ela, através dos dados, ela verifica se a pessoa preencheu ou não os requisitos. Nós temos no INSS um cadastro em que consta todos os nossos dados, que é o CNIS. Lá nesse CNIS, ele consta todo o nosso histórico. Histórico profissional, se nós contribuímos ou não para o INSS, se nós já recebemos ou não algum benefício. E a partir da análise desse documento é que o INSS, nesse caso, os robôs vão deferir ou indeferir o benefício. Você pode explicar para a gente, nesse caso, se a pessoa estiver na fila, por exemplo, esperando, né, o seu processo ser julgado, se ela não conseguir, e principalmente agora que essa questão dos robôs, essa pessoa ela procura um advogado, correto? Qual que é o processo que essa pessoa... Olha, nós temos algumas vias. A primeira via é a pessoa mesmo interpor um recurso, né, junto do INSS. E essa pessoa também ela pode procurar um advogado para poder ingressar com a ação na justiça. Mas o processo previdenciário, ele inicia a partir do requerimento inicial. Como é que funciona? No INSS, a gente tem um requerimento inicial, que é o INSS que vai analisar. Se esse requerimento foi indeferido
vai para a junta, ou então a gente vai para a Justiça Federal. Se esse primeiro requerimento que é feito no INSS não estiver bem instruído, às vezes é necessário se dar entrada de novo no processo. Então, o que recomenda-se, né, é que a pessoa procure um advogado para poder sanar essas dúvidas e ver se está de acordo com aquilo que a lei prevê, que a lei exige. E hoje, com essa questão da implantação dos robôs no INSS, tem aumentado ou diminuído as aprovações? Como é que é? Olha, a respeito da fila do INSS, nós tínhamos quase 2 milhões de pedidos de pessoas que esperavam na fila do INSS. E a implantação de robôs de inteligência artificial, ela traz para a gente um dado importante, porque ela diminui a fila, né? Quase 20%, 25% da fila, mas ela não oferece uma resposta correta para aqueles benefícios. Então, existem pessoas que têm o direito, mas mesmo assim o benefício é indeferido. Isso por quê? Porque lá no CNIS, que eu te disse, no extrato do INSS, não consta de maneira correta os dados. Então, o que acontece? Os robôs, eles interferem. Estima-se, né, que pelo menos 3 em 4 desses benefícios que foram analisados pelos robôs foram indeferidos. Isso quer dizer que 75% dos benefícios foram indeferidos. Então, por um lado, ajuda, né? Nós temos questão de agilidade, né? Mas, para fins quantitativos, a gente tem um resultado, mas no que diz respeito à qualidade, nós não temos, porque aumenta o número de recursos, isso na via administrativa, ou seja, isso na junta de recursos do INSS, e aumenta também o número de ações. Isso faz com que a Justiça Federal, que é competente por julgar essas ações, esteja entupida, né? A Justiça Federal, o INSS, é uma das maiores partes, quando a gente analisa as ações na Justiça Federal. É a parte que mais aparece em alguns processos. Então, isso faz com que gere outro problema. De um lado, nós temos uma resposta rápida, mas de outro, a gente tem como se resolver esse problema aqui empurrando para outra pessoa. No caso, a junta ou a Justiça Federal. A gente sabe que em relação à agilidade, assim, é inquestionável. Mas, inclusive, o INSS ele entrou em greve, né, também, por conta que os profissionais acabam tendo uma pressão, ao meu ver, né? Porque eles veem aquela fila enorme, as pessoas reclamando, caindo em cima, e não acontece nada. E agora que eles foram abrir um concurso para ver se ajuda a desafogar um pouco mais essa questão. Então também tem que ter esse olhar de ter mais profissionais, correto? Para poder tentar diminuir essa fila. A gente sabe da limitação, né, das pessoas que trabalham lá, mas também tem que ter esse olhar a mais para poder ajudar esses profissionais que trabalham lá dentro, né? Sim. Nós temos poucos profissionais, poucos servidores do INSS. O concurso que você mencionou no início é um concurso que há poucas vagas e não resolve a situação. A demanda é muito grande para poucos servidores. E aí nós temos também pouco investimento no que diz respeito à inteligência artificial, ao uso de robôs. Apesar de que, quando a gente traz para o judiciário isso, nós ficamos em segundo lugar, nós só ficamos atrás da China, no que diz respeito da implantação de inteligência artificial. Então, no judiciário nós estamos muito avançados, mas o judiciário ele tem investido bastante na implantação de inteligência artificial. Por outro lado, o INSS deixa a desejar nessa parte, né? Falta investimento e falta também servidores que saibam lidar com essa inteligência artificial também, né? Com certeza, porque a gente tem aí muitos estados, né? Tem que haver a separação de profissionais por estado, então 1.000 é muito pouco, querendo ou não. Por isso que ainda a fila continua grande do jeito que continua. Mas você acha, né? Você pensa que pode haver no futuro uma substituição de robôs para esses servidores aí reais? Olha, a resposta para essa pergunta depende. Qual a função que vai exercer, né? Exercer, exatamente. Porque, se for, por exemplo, para organizar alguns documentos, a inteligência artificial, ela dá conta da situação. Ela consegue colocar, se eu alimento ali vários dados e eu coloco um filtro para poder me entregar esses dados em maneira cronológica, a inteligência artificial vai me trazer essa resposta bem mais rápido que um ser humano. Talvez um ser humano demore horas para poder fazer o que a inteligência artificial faz em minutos. Mas, por outro lado, outras funções, elas dependem do ser humano. E sem contar que a inteligência artificial ela é incapaz de sentir, ela é capaz de ver para além dos documentos. Então, eu acho, e do ponto de vista técnico também, no que diz respeito à inteligência artificial, nós precisamos
avançar bastante, porque nós não temos uma IA, que é a inteligência artificial geral. Ou seja, o que é isso? Quer dizer o seguinte, um IA que dê conta de vários assuntos, um IA que saiba resolver vários problemas. E falta humanidade também. Então, por um lado, eu acho que a depender do cargo, da função, é possível, mas por outro, não. Se a gente pensar, por exemplo, na substituição de inteligência artificial por um juiz, isso do ponto de vista legislativo, isso do ponto de vista técnico, eu acho que nós ainda não estamos preparados e pelo menos nesse momento, praticamente possível. Seria uma evolução muito grande, né? Sim. Porque há uma discussão, né? Que as pessoas falam que no futuro vai ser todo mundo substituído aí por robôs. Eu, particularmente, não acredito que seja 100%. Porque falta muita coisa ainda para eles conseguirem fazer todo o processo que acaba que um ser humano aí consegue fazer. E quais são os impactos e desafios da revolução tecnológica aí para a advocacia e a vida do cidadão? Olha, esses avanços tecnológicos eles já se fazem presente o tempo todo na nossa vida. Uhum. Às vezes de maneira imperceptível, mas outras vezes de maneira muito perceptível. Se você pesquisa no Google, por exemplo, você quer comprar uma bolsa, daqui a pouco vai aparecer para você várias informações de uma bolsa. Ou então você está escutando uma música em um desses aplicativos de streaming e aí de repente o próprio aplicativo te mostra outra música que você vai gostar. Então, na nossa vida, né, já é muito presente a inteligência artificial. Nós que às vezes não percebemos. Tem ainda os aplicativos de localização, quando eu quero ir daqui para outro bairro, vou lá e coloco, enfim. São inúmeras, né, incalculáveis, eu diria, as formas que a inteligência artificial se faz na nossa vida. Por outro lado, no que diz respeito ao impacto dessas inteligências artificiais, dessas tecnologias na advocacia e no judiciário em si, isso veio para poder nos mostrar o quanto nós precisamos nos adequar a isso. Nós temos o que um professor lá da FMG fala, uma virada tecnológica, em que nós temos várias fases nessa virada tecnológica. Nós temos a digitalização, antes nós tínhamos um papel que era físico, hoje é digital. Nós temos essa questão de organização que a própria inteligência artificial consegue organizar, enfim, são vários os aspectos. E aí, além disso, nós temos os designs que influenciam na decisão do juiz, na informação com o cliente. Então, no que diz respeito ao impacto dessas tecnologias na advocacia, ela veio para poder mostrar para o profissional do direito que o advogado de 2022, o advogado do século XXI, é um advogado que precisa saber, para além do direito, de tecnologia, além do direito de design, porque hoje existe uma ferramenta que é chamada de Visual Law. É a forma como eu influencio o juiz, é a forma como eu transmito a mensagem para o juiz e também para o meu cliente. Eu simplifico isso através de figuras e ao invés de entregar um texto, eu entrego ali um documento em que vai ser mais fácil para o juiz ou para o cliente compreender. Então, esse o impacto na nossa vida, né? Esse é o impacto na advocacia em si. É a tecnologia tomando conta, né, do mundo aí de pouco a pouco. Então, ela está em todos os setores e é o que você falou, é importantíssimo as pessoas, então, acompanharem a tecnologia, principalmente os advogados, né, e aquelas outras profissões que envolvem bastante o uso, porque senão a gente vai ficando para trás e não consegue, né, continuar fazendo tudo aquilo que a tecnologia pede, porque todos os dias há uma novidade, querendo ou não. Eu gostaria então que você explanasse para a gente, para aquelas pessoas que vão ingressar, no caso, com um pedido, né, no INSS aí de aposentadoria. Muitas pessoas provavelmente que estão nos assistindo estão pensando em fazer isso, ou que seja futuramente, né, daqui a alguns anos também. Quais são as dicas que você dá para essas pessoas, para quando for entrar com esse pedido? O primeiro passo é procurar um advogado. O advogado ele vai saber analisar os documentos, ele vai ver se lá no INSS a sua base de dados está completa e desde já reunir todos os documentos. Se nós falamos de aposentadoria rural, por exemplo, o trabalhador rural ele precisa reunir todos os documentos que vai comprovar a qualidade de segurado dele, ou tempo de carência, que é o período que precisa para poder se aposentar, são esses documentos. No caso do trabalhador urbano, né, que tem uma CLT, ou então que contribui, é importante que ele acompanhe o aplicativo do INSS se essas contribuições aparecem lá. Já existem e é comum isso acontecer, da pessoa trabalhar vários anos em alguma empresa, ou então como empregada doméstica, e chegar
lá no INSS para aposentar e esse tempo não consta no INSS. Então, é importante verificar se esses dados estão no INSS, se de fato a realidade corresponde com aquilo, com as informações que o INSS tem e, sem dúvida, procurar um advogado para poder sanar esses dados, né, sanar esses documentos, ver se a pessoa de fato preencheu os requisitos e também o advogado ele vai fazer o que nós chamamos de planejamento previdenciário. Talvez a pessoa não preencha os requisitos hoje, mas ela vai poder planejar quando ela vai se aposentar, ela vai poder planejar como ela vai se aposentar, se ela vai receber menos, se ela quer trabalhar mais e receber mais, se ela quer trabalhar menos e se aposentar logo. Então, por isso é importante a figura do advogado nesse sentido. Tem muita gente que se frustra quando não consegue, né? Também essas questões do pedido. É importante também estar preparado para esse não, correto? Sim. De qualquer forma, todos os indeferimentos do INSS, eles são possíveis, né, ser revisados. Então, a gente consegue revisar isso, como eu disse, na junta, e aí vai depender da estratégia que o advogado vai escolher, na junta ou na justiça. Então, se a pessoa ela teve indeferimento, ela pode procurar um advogado também. Talvez a pessoa ela preferiu entrar sozinha. Tem uma amiga ali que entra, ela vai lá, entrou sozinha e o benefício é indeferido, ela pode procurar um advogado. Então, Rafael, eu gostaria de agradecer por você ter aceito o nosso convite para participar aqui desse episódio. Informações muito importantes aí para as pessoas. Eu que agradeço e me colocar à disposição, Maurício. Isso aí para você de casa. Um abraço e até o próximo episódio.